um elemento químico que está disposto na natureza e pode ser encontrado desde a respiração do homem, uma atividade tão comum que às vezes nem a notamos no nosso dia a dia. Até algo que ao vermos notamos instantaneamente pela sua beleza, o diamante, tão cobiçado por muitos e considerado a pedra mais preciosa no planeta Terra. Mas qual a relação entre eles? Embarque conosco no Paradoxo Elementar, onde vamos conhecer este fascinante tema sobre o carbono. Analisando-o por uma perspectiva química, este elemento possui número atômico 6 classificado na tabela periódica entre os elementos boro e nitrogênio, pode ser encontrado adornando o pescoço ou o braço de uma elegante madame, ou como lubrificante em rolamentos ou mancais em peças mecânicas. Este elemento tem extrema importância e possui uma distinção muito mais importante que suas aplicações dadas ao diamante para adorno ou ao grafite utilizado como lubrificante. O carbono também é encontrado nos organismos dos seres vivos de maneira elevada e em processos essenciais para a manutenção da vida no planeta Terra, como fotossíntese das plantas, respiração do ser humano e animais e decomposição de matéria orgânica. Tudo isto envolve o carbono. Só por esta introdução já podemos notar a importância deste elemento químico na vida do ser humano e na natureza. Mas não é só isso, pois estamos apenas começando a nossa jornada para conhecermos ainda mais sobre este fascinante elemento, suas propriedades e como ele está disposto na natureza. Vamos agora conhecer como o carbono está presente no planeta Terra. A litosfera é uma das camadas do planeta Terra. Esta camada compreende a parte mais externa da composição sólida do planeta. Esta região do planeta é composta em sua maioria por diferentes tipos de rochas, porém, a mais abundante é a rocha ígnea, como, por exemplo, granito e basalto. Já a sua composição química é composta em maior parte por silício e oxigênio. O carbono também está presente nesta região do planeta. Em média, a cada 1000 quilos de massa da litosfera, apenas 320 gramas são compostas de carbono, menos abundante que os demais elementos ali presentes, como alumínio, ferro, cálcio, sódio, manganês, titânio, hidrogênio, fósforo, magnésio, flúor, cloro e enxofre. Dentre o conjunto de rochas onde o carbono pode ser mais facilmente encontrado é nas rochas calcárias, que possuem excessivo grau de carbonatos de cálcio com um átomo de carbono ligado quimicamente a um átomo de cálcio e 3 átomos de oxigênio. Ao estudar a atmosfera, podemos notar uma pequena quantidade de carbono ali presente, mas desta vez sob a forma de óxido, ou seja, um composto que possui apenas 2 elementos químicos, sendo um deles o oxigênio. Este óxido é gás carbônico ou CO2. Neste ponto podemos ver com mais clareza o quão fascinante é o equilíbrio que está estabelecido na natureza, pois se fosse possível pesar 10.000 quilos de ar, apenas 330 quilos seriam gás carbônico deste ar. Em linhas mais gerais, imaginemos coletar dados de toda a atmosfera terrestre. O gás carbônico, pois, compõe apenas 0,035% desta camada. Pode parecer pouco, mas esta pequena porcentagem é a responsável por contribuir para uma fonte de abastecimento de carbono para todos os seres vivos no planeta. O processo inicia ainda no mundo vegetal, com um fenômeno envolvendo o metabolismo de plantas, a assimilação do dióxido de carbono presente no ar, isto mesmo, aquela pequena quantidade de CO2. Ao unir este carbono à água ali presente, os vegetais começam a trabalhar na fabricação dos hidratos de carbono. Estes hidratos constituem boa parte de energia e nutrientes encontrados nos alimentos. A decomposição e a queima de matéria orgânica, assim como o processo respiratório dos seres vivos, devolvem o carbono para a atmosfera, o mesmo carbono que tinha sido absorvido por plantas, formando assim um ciclo contínuo e extremamente equilibrado. Isto é o que costuma se chamar do ciclo do carbono. Um outro local, porém, mais profundo desta vez, situado em jazidas onde são encontrados poços de petróleo e minas de carvão, também existe uma quantidade considerável de carbono ali presente. No caso do petróleo, dependendo da queima deste composto, o carbono pode ser liberado para o ar em forma de dióxido de carbono, o CO2, o monóxido de carbono, o CO,
ou em forma de fuligem contendo apenas um átomo de carbono. Já após a queima do carvão mineral, é liberado o monóxido de carbono. Quando o carbono está em seu estado elementar na natureza, ou seja, quando seus elétrons estão dispostos em torno do núcleo de forma sem sofrerem liberação ou absorção de energia, o carbono pode ser encontrado em 3 tipos de materiais naturais: o diamante, o grafite e carvão amorfo. No diamante e no grafite, os átomos de carbono estão dispostos formando um retículo cristalino particular e bem mais ordenado. Já no carvão amorfo, os átomos de carbono se apresentam de uma maneira desordenada. Ao aquecer um composto com excessivo grau de carbono em sua estrutura, e levando em consideração que estes átomos estejam dispostos desordenadamente. Quando a temperatura ultrapassa os 1000 graus Celsius, os átomos de carbono começam a se ordenarem de maneira progressiva. Com o tempo e sob aquecimento contínuo, estes átomos passam a adquirir uma formação reticular mais simétrica. Este processo é denominado grafitização e é utilizado, por exemplo, para a produção do grafite sintético, utilizado em lápis. Para observar a maneira dos arranjos que estes átomos de carbono formam nos compostos químicos, recorre-se a uma técnica utilizando raios X. Com isto pode-se reconhecer uma eventual regularidade e até mesmo algum tipo de semelhança entre substâncias que contenham carbono. Por exemplo, ao observar o carvão através dos raios X, nota-se que este também possui átomos ordenados em forma de retículo semelhante ao do grafite, porém em bem menos quantidade, pois a maioria está disposta desordenadamente. Algumas das aplicações do carvão amorfo vão desde matéria-prima utilizada para pigmentação, para obter a cor negro fumo, até purificador de ar, para remover grandes quantidades de gás ou de solventes fortes. Porém, quando submetido à mesma temperatura do gelo seco, menos 53 graus Celsius, ou a do ar líquido, menos 190 graus Celsius, este mesmo carvão pode ser colocado dentro de instalações de vácuo para retirar moléculas de gases residuais, porque usando-se apenas exaustores comuns, não é possível filtrar o ambiente. O grafite é utilizado em ampla escala na indústria metalúrgica, em células para energia solar, pois possui boa condutividade elétrica. O grafite pode ser utilizado em reatores nucleares como um moderador de nêutrons. No entanto, como moderador de nêutrons, é preciso que o grafite esteja em um estado puríssimo, isento de qualquer tipo de impureza. Entre o diamante e o grafite comum, existe uma variedade que é um tanto peculiar. Neste caso, ocorre um estado intermediário no interior da substância, conferindo-lhe características particulares, pois neste caso o grafite adquire uma maior dureza e se torna muito resistente a altas temperaturas. Quando se obtém esta variedade do grafite com um retículo cristalino intermediário entre o do grafite comum e o diamante, aplica-se na fabricação de aparelhamentos altamente resistentes à corrosão. Quando consegue-se obter um alto grau de pureza, pode ser empregado na construção de reatores nucleares por resistirem a altas temperaturas. Ao submeter, por exemplo, o grafite a uma temperatura de aproximadamente 3.000 graus Celsius, o que seria o seu ponto de fusão, momento em que uma substância sólida se torna líquida, notamos que isto não acontece com o grafite, pois este não se funde, mas apenas amolece. Estas aplicações não ocorreram da noite para o dia, mas foi acontecendo ao longo de muita pesquisa, ao ponto em que a química pura foi se desenvolvendo e o ser humano utilizou o conhecimento adquirido para implementá-lo à química aplicada aos materiais que conhecemos hoje, como fibras, placas fotovoltaicas, lápis e muito mais. O grafite como lubrificante se comporta de forma muito distinta dos lubrificantes comuns. Ao utilizar partículas de grafite, pode-se incorporá-las a um tipo especial de óleo, e desta forma obtém-se um tipo de composto que, além de manter as partes mecânicas lubrificadas, tem a possibilidade de resistir a altas pressões, como no fundo dos oceanos e em pesquisas realizadas em laboratórios. O que mais nos chama a atenção é quando o carbono é mantido em sua variedade mais preciosa, o diamante. Apresentando uma estrutura cristalina muito compacta, neste estágio o diamante é o material que possui dureza superior à de qualquer outra substância. Na natureza não se conhece nenhum tipo de material que seja sequer capaz de riscar o diamante.
Devido a esta característica do diamante, ele pode ser utilizado tanto na indústria mecânica como também no ramo de exploração do petróleo, para cortar superfícies muito duras, pois estas superfícies desgastariam facilmente dispositivos como brocas confeccionadas por outros materiais. Na indústria, as aplicações mais comuns do diamante são em ponta de ferramenta de corte para retíficas de aço temperado, dentes de serra circulares para efetuar corte em materiais cerâmicos, mármore e pedra, pontas de brocas para perfuração do subsolo em busca de petróleo. Porém, neste caso em particular, é necessário que antes se desenvolva um sistema de resfriamento, que geralmente é com água, para se evitar o aquecimento excessivo do diamante utilizado, pois se este diamante atingir uma temperatura de aproximadamente 1000 graus Celsius, seus átomos irão sofrer um rearranjo estrutural, o que fará com que o diamante se transforme em grafite. Na natureza, o diamante pode ser encontrado dentro de canais vulcânicos, porém em grandes profundidades. Neste local existe uma certa quantidade de material aquecido e sob alta pressão. Este material contém certas quantidades de carbono em forma de grafite. Devido à pressão ali presente, este grafite sofre rearranjos em seus átomos, formando-se assim o diamante. Na África do Sul, por exemplo, encontra-se diamantes em canais vulcânicos extintos. Já no Brasil e na Índia, os diamantes são encontrados em jazidas de aluvião, que é um tipo de argila. Na natureza, o diamante é encontrado adquirindo uma forma de octaedros e poliedros de 48 faces. Alguns destes diamantes são puros e transparentes com uma ligeira coloração. Este tipo de diamante é muito procurado em joalherias. Existem também outros que são menos puros, semi-transparentes e até podendo ter um grau de opacidade, que são utilizados como diamantes industriais, pois estas pequenas impurezas adquirem-lhe maior dureza e resistência ao desgaste. Inicialmente, ocorreram tentativas para se obter o diamante sintético a partir do grafite. Contudo, foi conseguido apenas pequenas quantidades de diamante. Somente após o desenvolvimento de técnicas de obtenção de altas temperaturas, conseguiu-se uma maior quantidade de diamante sintético. Algo que contribuiu para um melhor entendimento de como se obter o diamante sintético foi um estudo feito a partir do diagrama de fases entre o grafite e o diamante. Este diagrama é em alguns pontos semelhante ao diagrama que estudamos para observar as mudanças de estado físico da água. Isto proporcionou o entendimento das possibilidades de transformação. Por exemplo, em condições naturais, o carbono submetido a uma pressão de 7 vezes 10 elevado a 5 atmosferas e sob temperatura de 3000 graus Celsius estará disposto sob a forma de diamante, e se diminuir a pressão para 7 vezes 10 elevado a 2, este estará em forma de grafite. A partir deste estudo, descobriu-se substâncias que ajudariam durante a obtenção do diamante sintético, ajudando em questões da temperatura, pressão e o tempo em que a matéria-prima estaria submetida. A partir disto, conseguiu-se obter diamante sintético utilizando grafite sob uma temperatura de aproximadamente 2000 graus Celsius e pressão de 100.000 atmosferas. Hoje em dia, na indústria ou em um laboratório de pesquisa, é possível se obter o diamante sintético utilizando prensas industriais. Estes diamantes podem possuir desde alguns centímetros até poucos milímetros. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, onde vimos mais de perto um elemento químico que está disposto na natureza de uma forma tão bela, equilibrada e fascinante. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo e um grande abraço.